Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no meu canal. Vamos só fazer assim uma pausa de um segundinho para apreciar a beleza desta camisola super, hiper, mega natalícia. Muito fofinha e não podia ter escolhido melhor porque hoje venho falar-vos das minhas tradições ou da minha tradição de Natal. Inclusive deixei-vos lá também pelo Instagram para vocês me deixarem as vossas histórias. Podem também deixar aqui nos comentários, porque eu adorava fazer um vídeo e partilhar também então o vosso feedback, as vossas tradições de Natal, alguma história que tenha acontecido em alguma época natalícia que vos tenha marcado, enfim, partilhem o que quiserem, que eu adoro saber e acho que vai ficar assim um vídeo super fofinho. E hoje venho-vos falar então daquilo que é um pouco o meu Natal, ou do que era, não é? Porque desde que eu mudei para aqui, tornou-se um bocadinho mais solitário. Óbvio que tenho aqui o meu marido comigo, mas já não é a mesma coisa, já não há aquela vivência do Natal de quando éramos mais jovens, com a família toda junta, enfim. Portanto, começando assim, bem geral, não é? Senão ficava aqui horas e horas a falar convosco. Eu venho de uma família bastante grande, a minha mãe tem 6 irmãos, com ela 7, portanto, vocês devem imaginar, né? Natal, casa cheia, com os irmãos, com os maridos ou as mulheres dos irmãos ou das irmãs, e com primos, e com os avós, enfim, tudo à mistura. Mas os meus pais sempre tiveram a tradição de 24 para 25 ficarmos em casa, que normalmente o resto da minha família junta-se em casa dos meus avós, mas nós costumávamos ir só então no dia 25. Eu acho que quando nós éramos mais pequenininhos, mesmo pequeninos, costumávamos também no dia 24 à noite, mas depois acabámos por começar então a ficar em casa, não me perguntem porquê, se calhar por causa da logística, 2 filhos pequeninos estão juntos, depois de adormecer ou assim, talvez tenha sido essa a razão. Então, uma das melhores recordações que eu guardo do Natal é, sem dúvida, e era aquele momento que eu mais esperava no ano, o meu pai sempre ia buscar, da noite de 24 para 25, os colchões que nós tínhamos de campismo. Nós fazíamos muito campismo, fazíamos muita praia quando eu vivia com os meus pais, não é? até longa idade ainda. E então tínhamos aqueles colchões de dobrar em 3, sabem? E ele ia buscar esses colchões e montávamos ali a nossa cama na sala, metíamos os colchões todos no chão, almofadas, peluche, enfim, ficava ali uma tenda absoluta, e essa é das melhores recordações. Depois eu lembro-me que aquilo ficava ali 2 ou 3 dias ainda, e era assim, o dia todo a ver bonecos, a gente acordava, a ver filmes, aqueles filmes que passam no Natal, e essas são assim as melhores recordações que eu guardo. Outra coisa também muito interessante é que nós só abríamos os presentes, eu acho que isso foi algo que nos foi incutido pelos meus pais, acredito, e que eu levei sempre. Até hoje eu não consigo abrir presentes. Eu sei que a maior parte das famílias, não é, já estão em conjunto e depois dessas 8, 8 e meia, 9 horas, já começam então a distribuir os presentes. E eu não abria nada. Eu podia receber presentes 1 a 2 semanas antes, inclusive os presentinhos que davam na escola. Eu não sei como é que é assim ao longo de todo Portugal, não é? Porque eu venho de uma aldeia pequenina. Então, na minha aldeia, nós tínhamos assim uma espécie de dia de celebrar o Natal na escola, em que fazíamos peças de teatro, cantávamos, dançávamos e depois no final tinha comidas e isso, e vinha sempre o Pai Natal dar assim um miminho. Pronto. Eu até esse presentinho minimalista eu guardava, tudo que me dessem eu guardava e só abria à meia-noite de 24 então para 25. Normalmente quando nós éramos mais pequeninos não aguentávamos tanto e metíamos sempre então um despertador, pedíamos ao meu pai, para então abrir os presentes à meia-noite, e era aquela tradição, aquela magia, aquela ansiedade, sabem? Eu acho que isso é maravilhoso. Outra coisa também muito engraçada, a minha mãe sempre nos incutiu a tradição de deixarmos para o Pai Natal uma tacinha de bolachas, um pratinho com algumas bolachas e um copo de leite, porque ele vem sempre muito cansado, tem muitos presentes para distribuir e não tem tempo de comer. E normalmente esse miminho para o Pai Natal ficava sempre, íamos sempre colocar na altura em que estávamos a jantar. E portanto a minha casa era super pequenina, era mesmo uma casa, nem sei quantos metros quadrados é que tinha, mas era realmente pequenina.
e a sala era aqui, a cozinha era aqui, só era separada por um corredorzito, uma casa de banho e um quarto, portanto era realmente muito próximo. E até hoje a minha mãe não me diz quem é que lá ia comer aquilo. Só que aquilo desaparecia sempre e a gente ficava espantadíssimos porque os nossos pais estavam connosco, portanto nós íamos lá colocar aquilo, não é? Depois íamos jantar, portanto, à partida, nós os quatro nunca saímos dali, depois nós começávamos a crescer, não é? A tentar perceber, porque sabíamos que no fundo não existia o Pai Natal e tinha que ser um deles, só que eles não saíam de lá, portanto eu até hoje não sei se era algum amigo dos meus pais, algum familiar, porque a minha mãe não conta, não diz, mas efetivamente as bolachas apareciam comidas, o leite bebido e pronto, eu acho que é mágico e é algo que eu também guardo até hoje, algo inexplicável porque depois havia uma portinha na sala e eu ia sempre checar se a porta continuava trancada e a porta estava trancada, portanto eles até davam a chave a alguém mesmo, porque eles depois sabiam que nós éramos ratos, não é? Começávamos a desconfiar conforme íamos crescendo, mas pronto, é assim aquelas tradições, aquelas coisas simples que eu espero um dia fazer também com os meus filhos e acaba por marcar toda a minha vida. Eu sou uma pessoa que amo o Natal, adoro dar presentes, sabem? Adoro ver a reação das pessoas a receberem miminhos e para mim o Natal é muito mais do que a religião, porque vocês sabem que eu não sigo, mas o facto de nós podermos retribuir de alguma forma às pessoas que nós gostamos, eu acho que isso é lindíssimo e é das melhores coisas que eu mais gosto é de comprar e oferecer presentes a quem eu adoro, seja em que altura for, sabem? E isso para mim é que é o Natal, essa entreajuda e é algo que eu faço ao longo de todo o ano, como é óbvio, mas que nesta época acaba por ser tudo muito mais mágico, como é óbvio. Uma outra curiosidade também, no meu seio familiar, no dia 24 sempre se comeu bacalhau e normalmente no dia 25, então em casa dos meus avós, o típico leitão. Mas eu sei que há muitas famílias que normalmente jantam o bacalhau, mas é aquele bacalhau assim cozido, com batatas e grelos, pronto. Não é esse bacalhau que eu falo, normalmente a minha mãe fazia sempre assim um bacalhau muito mais elaborado, que eu adoro, eu detesto coisas assim simples cozidas. Isso para mim, como eu costumo dizer, é comida de hospital. Batatas cozidas é comida de hospital. E então, olhem, ela fazia vários, às vezes fazia, por exemplo, o bacalhau com natas, que eu também amo, mas o que eu mais gostava, ela faz assim um bacalhau que ela pana o bacalhau e frita, assim panado em farinha, e depois faz assim uma boa cebolada com pimento e azeite e leva assim nessa camada ao forno com batata assim cortada às rodelas, como se fosse frita. Ai, ficava maravilhoso. É uma coisa que eu também tenho muitas saudades de comer, se bem que a minha mãe tem vindo aqui também nos últimos natais e acabamos sempre por fazer essas comidinhas, ainda assim parece que não tem o mesmo sabor de quando estamos em Portugal, sabe? Mas deixem-me aí nos comentários o que é que vocês comem tanto no dia 24 como no dia 25. Eu tenho imensa curiosidade, porque já na altura em que eu andava na universidade, às vezes surgia este assunto, não é? Como tantos outros, e eu ficava super fascinada com a variedade cultural e gastronómica que há no nosso país e as tradições diferentes. É assim, óbvio que eu sei que, por exemplo, o leitão no dia 25 é algo muito típico da minha zona, não é? Porque eu venho da Bairrada e sei que ao longo de todo o Portugal não é algo que seja consumido com tanta frequência. Não é que não exista, mas não é típico, não é? Porque é da minha zona e é o meu avô que fazia no forno e tudo mais, pronto, é o leitão caseirinho. Mas olhem, já ouvi, por exemplo, pessoas que comem como tradição polvo, que eu achei fascinante, por acaso nunca tinha ouvido e nunca foi uma tradição de família comer polvo nesta altura. Perna de peru, por exemplo, ou peru assado também achei muita graça. Pato, portanto, partilhem aí quais são os pratos, se vocês têm um prato fixo ou não, quais são os pratos que costumam fazer. Sei também que há famílias que têm a tradição de fazer os doces do dia 24 para o dia 25, portanto, estão em família a fazer assim os doces todos. Já não sou essa pessoa. Normalmente nós no dia 24 de manhã já tínhamos tudo prontinho, ali as sobremesas todas prontas para depois estar o dia todo relaxado. Mas olhem, espero que tenham gostado desta partilha. Acho que não me estou a deixar assim nenhuma tradição de Natal para trás. A minha mãe também, lembro-me, sempre gostou muito de nos vestir no dia de Natal
com uma roupinha nova, portanto oferecemos sempre assim um conjuntinho de roupa novo para usarmos nesse dia. E também é assim um miminho que eu me lembro sempre alusivo ao Natal, porque eu também não venho assim de uma família, não venho de uma família pobre, mas venho assim de uma família em que eu sempre tive o básico, sabem? E então sempre vivi muito acostumada a receber roupa em segunda mão. E isso para mim era assim uma felicidade, atenção, porque há pessoas que não gostam de todo, mas aquilo fascinava-me, ainda hoje fascina-me, quando me oferecem roupa, ver aqueles sacos grandes de lixo cheios de roupa, aquilo era a minha maior alegria, experimentar tudo, eu adorava. Mas claro que este miminho, ao longo do ano, não é? Normalmente eu recebia então uma vez por ano, que era no Natal, sabia sempre bem, óbvio, recebesse uma roupinha nova, pronta a estrear, que ia ser minha pela primeira vez. Portanto, também é assim uma coisinha que eu me lembro do Natal e que eu acho também bonito partilhar convosco. Deixem então aí as vossas histórias, algo que vos tenha marcado ou alguma tradição já de muitos anos, algum episódio bonito em família, com amigos, o que quiserem partilhar, sintam-se à vontade. Se não tiverem à vontade para escrever aqui nos comentários, podem sempre enviar-me em mensagem no Instagram, que depois eu partilho sem mencionar nomes, tudo aquilo que quiserem. Espero que sejam histórias felizes, porque eu sei que aquelas negativas nestas épocas do ano, quer dizer, a verdade é que custa em qualquer época do ano, mas quando são estas épocas assim festivas, eu sei que dói muito mais e, portanto, também tenho o meu carinho se algum de vocês não associa o Natal à felicidade como eu associo, porque para mim o Natal é a época mais bonita, mais mágica, mais querida do ano. Eu adoro o Natal, adoro, como eu estava a dizer há pouco, dar miminhos, presentear, e não quer dizer que seja algo físico, material, mas sabem, as pessoas que eu gosto, porque sei que nós podemos e devemos fazer isso ao longo de todo o ano, mas a nossa vida acaba por ser muito solitária com o trabalho, enfim, acaba por não sobrar tanto tempo, e quando temos uma época em que podemos realmente retribuir esse amor e carinho, eu acho isso fantástico. Sei que há muitas pessoas que não veem dessa forma, e o Natal não é só algo materialista, como é óbvio, e para as pessoas que acreditam então e têm fé, acho que é uma época também belíssima do ano. Para mim é tudo mágico, adoro, e vai ser sempre assim. Espero que os meus filhos tenham também esta magia dentro deles, como eu tive e como eu fui de alguma forma incutida pelos meus pais, e que eu lhes agradeço muito por isso, que felizmente nunca me faltou nada, apesar de também nunca ter tido nada assim extravagante, o essencial esteve lá sempre. E é isso, olhem, ficamos por aqui e vemos então no vídeo da manhã. Tchau!